Falando bem resumidamente o que a gente faz, e aqui é um pouco embaraçoso porque poderia terminar em 1 minuto, tá? Porque é bem simples, mas depois prometo que eu expando. Mas o que a gente faz é fazer uma avaliação conservadora do valor justo de uma ação. Então, o que que é isso? Avaliar uma empresa, fluxos de caixa, futuros, descontados a valor presente pelo custo de capital, de maneira bem conservadora. E aqui vamos entender como conservador o seguinte: às vezes pergunto, pô, mas você consegue projetar o futuro da empresa? Tem muitas incertezas. Como é que você sabe qual é o valor futuro? Acho que essa é uma pergunta muito justa. E a resposta justa é claro que eu não sei, e o nosso time aqui não sabe. É claro que não. Então, quando a gente diz, então você vai lá e diz, você está usando um valuation de R$ 100 por ação. O que que significa que uma empresa, vamos dizer que o valuation da empresa é 10 bilhões de reais. O que a gente está dizendo, o que a gente está querendo dizer não é que a empresa vale 10 bilhões. A gente está querendo dizer que existe uma probabilidade muito superior a 50%, talvez algo como 80%, 90%, de a empresa valer mais que 10 bilhões do que menos de 10 bilhões. É isso, não é que a gente está acertando, a gente não precisa acertar todos os fluxos, até porque seria impossível esse exercício. Mas você conseguir, fazendo premissas conservadoras, estudando muito, você consegue criar um razoável grau de convicção. Depois de 4, 6 meses, tem empresa que a gente fica analisando mais que isso, até um razoável grau de convicção de que existe bastante mais chance de ser mais que aquilo do que menos. Então a gente olha aquele número, lá, 10 bilhões para a empresa, vamos dizer que tem 100 milhões de ações, então é equivalente a R$ 100 por ação. Então a gente diz, olha, tem muito mais chance de valer 100, mais de 100 do que menos que 100. Ali, a partir disso, ainda a gente aplica aquele conceito, o conceito de margem de segurança, talvez muitos estejam familiarizados, mas para os que não estão comprar por um preço que ele é significativamente inferior ao valor. A margem de segurança é essa diferença entre o preço e o valor. Então, se o valor que a gente falou conservador para aquela ação é R$ 100, se eu comprar por R$ 70, eu tenho 30% de margem de segurança, que é a diferença entre o 100 e o 70. Então, a gente faz a avaliação, lá os R$ 100, e a gente faz uma avaliação do valor da empresa conservadora e depois a gente faz a segunda coisa, que é a avaliação de risco, para entender quanto de margem de segurança a gente precisa demandar. E o que que é risco pra gente? Pra gente não tem nada a ver, assim, com volatilidade, beta ou qualquer outra métrica dessas. Risco pra gente é quanto que a gente perde dinheiro? A gente perde dinheiro se a ação valer muito menos que R$ 100. Eu avaliei por 100, se eu comprar por 80, mas na verdade ela vale 50, aí eu vou perder dinheiro. Então o que que é o risco? O risco é a gente estar superestimando o valor da ação. Então, se eu avaliei por 100, o que que eu quero medir como risco? Qual é a probabilidade desses R$ 100 estar superestimados? Isso é o que eu estou medindo. Então, ali, e a gente pode falar depois como. Então, tendo isso, quanto maior essa probabilidade, maior o risco, consequentemente, maior a margem de segurança. Então, se tem mais risco, talvez a gente vai demandar 40% de margem de segurança. Então, aquela empresa que foi avaliada a 100, a gente só vai comprar por R$ 60 ou menos. Talvez se o risco é menor, eu não vou demandar 40%, a gente vai demandar talvez 25% de margem de segurança. Então, se aquela ação tiver a 75, eu já vou comprar ela. E a gente faz isso repetidamente, o tempo inteiro. E É e isso. e e como que você mede o risco? A gente mede o risco, então o conceito é probabilidade da gente estar superestimando o valor da ação. Então, vou dar exemplos de coisas que a gente usa lá, não vou passar por todas, porque senão a gente ficaria bastante tempo aqui falando, mas conceitualmente, tem coisas que são quantitativas. Então, vou dar um exemplo quantitativo. Alavancagem. Por quê? Uma empresa que não tem alavancagem, se a gente errar 1% no valor da empresa como um todo, eu vou errar em 1% no valor do acionista. Ou seja, se não tem alavancagem, 100% o valor da empresa é igual a 100% o valor do acionista. Então, avaliei em 100. Se ela não vale 100, mas vale 99, o valor do acionista que era 100 vai ser 99, errei por 1%. Agora, vou imaginar uma empresa que vale 100, mas, na verdade, desses 100, ela é bastante alavancada. Então, 80 é dívida e 20 é o valor do acionista. Então, avaliei a empresa como um todo como um 100. Agora, se eu errar 1, ela não vai valer 100, ela vai valer 99. A parte da dívida vai continuar igual a 80. Então, o valor do acionista vai cair de 20 para 19. Então, em vez dele cair 1%, ele vai cair 5%. Uhum. Então, consequentemente, uma empresa que tem mais alavancagem tem mais probabilidade de eu superestimar o valuation. Então, isso é uma métrica quantitativa. Deixa eu falar agora algumas que são qualitativas, mas que também acho que são bastante óbvias. Conhecimento da gente. Quanto mais a gente conhece uma empresa, então uma empresa, dá um exemplo aqui, Brasil Agro, a gente investe nela, já está no nosso portfólio há mais de 10 anos. É natural que a chance da gente superestimar o valuation da Brasil Agro
é menor do que eventualmente poderia ser uma outra empresa até agrícola do mesmo setor, muito parecida com ela, que a gente nunca tivesse investido. A chance de que a gente vai ter uma grande surpresa negativa, que tem algo dentro da empresa que a gente não conheça, é muito menor do que uma empresa que a gente está analisando há 6 meses. Então, o conhecimento que a gente tem da empresa é um fator, conhecimento do setor é outro fator. A própria característica setorial é outra. Tem setores que a gente tem uma maior confiança no futuro deles do que outros. E aqui eu vou usar já um exemplo que é contra consenso. Vamos falar, exemplo contra consenso. Empresas, muitas vezes, de retorno sobre capital muito elevado. São empresas muito. Eu ia dizer que são consideradas empresas muito boas. Não só são consideradas, são empresas muito boas. Só que essas empresas têm muito risco de serem atacadas. Muito por quê? Exatamente por ter um retorno sobre capital muito alto, a concorrência vai tentar atacar, talvez outros setores vão tentar atacar, tem risco de regulação, se o governo puder regular, porque... Por que você regula uma empresa de alto retorno sobre capital? Por mesmo que você diminuir o retorno dela, ela vai continuar investindo, então você como governo não perde investimento. Se você regular uma que tem baixo retorno sobre capital, ela não para de investir, então você tem mais dificuldade. Imposto, mesma coisa, você vai colocar imposto, vai colocar sobre ela. Enfim, tem várias questões de empresas que têm muito alto retorno sobre capital, quando você pensa lá em médio e longo prazo, ela pode ter mais riscos. Tem outros setores, talvez, não sei, uma concessão em transmissão. Você tem uma previsibilidade lá de 20, 30 anos, que não depende nem de volume. Então, tem mais previsibilidade, menos risco de superestimar. Então, característica setorial. Outro fator qualitativo é a gestão da empresa. Por quê? A gente é muito conservador nos valuations, que nem a gente falou. Então, a gente não coloca boas ações da gestão no futuro. Talvez se tiver uma coisa já mapeada que está sendo feita, a gente coloca. Mas a gente não coloca dentro da nossa avaliação, né, do nosso valuation, essas boas medidas de gestão no futuro. Mas a gente sabe que se uma empresa tem boa gestão, controladores que costumam colocar bons gestores lá, é provável que essas medidas existam. Então, se vão existir medidas no futuro positivas da gestão que não estão, provável que existam, que não estão no nosso valuation, a chance de eu estar superestimando aquele valuation é menor, dado que vai ter geração de valor no futuro. Pode usar a mesma lógica para empresas que têm alto retorno sobre capital, no capital alocado. A gente não coloca alocações de capital futura tipicamente. Tipicamente, a gente assume que o dinheiro é devolvido. Se essa empresa... É provável que se ela tem um alto retorno sobre capital alocado, tem uma boa disciplina de alocação de capital, é provável que ela vai gerar valor no futuro com essas alocações de capital, que é melhor alocar com alto retorno do que nos devolver, que é o que a gente está assumindo. E essa próprio retorno adicional, que não está no nosso valor, no nosso valuation conservador, gera valor a mais, consequentemente diminui a probabilidade de a gente estar superestimando o valuation. E por aí vai. Tem, como eu falei, tem muitas outras, mas no fundo vocês podem ver, basicamente tudo quão provável é de estar superestimando o valuation, quão provável é de eu... Não é de eu estar errado no meu R$100, porque eu espero estar errado no meu R$100. Quando a gente diz que é R$100, a gente quer estar errado, porque ele é conservador, a gente acha que vale mais, na verdade, que 100. É estar errado pro lado ruim. É a probabilidade de valer menos que R$100.